Olá, meus queridos. Hoje a gente está aqui com o Claudson, que está com o canal com um novo nome, que chama Nuvem. Ele vai falar para a gente como é que é ser programador em Portugal. Eu sei que muita gente tem dúvida, né? E manda aquele monte de pergunta. E aí nada melhor do que trazer alguém que faz o que a gente quer saber no lugar que a gente quer saber, né, gente? Muito melhor do que o pessoa ficar falando infinito aqui. Então a gente traz uma pessoa que sabe muito mais como é a vida num país diferente. Então, seja muito bem-vindo. Vou abrir a palavra para o Claudson. Obrigado, Pessoal, primeiro pelo convite. Estou muito honrado, curto muito seu trabalho. Vivo te recomendando lá no meu canal, porque a galera fica perguntando de teste e tal. Mas você é a pessoa certa sobre isso. Eu só sei um pouquinho sobre esse mundo, então muito obrigado por isso. Imagina, uma honra. Meu nome é o Claudson, meu canal é o Filho da Nuvem. Provavelmente o pessoal vai deixar aqui na tela em algum lugar. Eu moro aqui em Portugal tem 2 anos vai fazer 2 anos e meio. Cheguei aqui em janeiro de 2018 e atualmente eu trabalho como engenheiro de software no grupo OLX. Bacana. É engraçado falar essa questão de engenheiro de software, né? A gente estava falando agorinha, quando a gente estava gravando um vídeo para o canal do Claudson também. Vai lá, gente. A gente fez 2 vídeos super legais hoje, então esse que vocês estão vendo é o meu canal. A gente fez um no canal dele também, que tá muito, muito, muito legal, tem um monte de coisa bacana. Então segue ele lá, curte as coisas, comenta também. Vocês já sabem que a gente leva muito conteúdo de qualidade, gratuito e para ajudar. Então, assim, vocês ajudam a gente a crescer também. Né? Então, curte esse vídeo, curte o dele, vai lá e segue o Claudson, que ele tem muita, muita, muita coisa legal. E aí a gente estava falando o quê? A gente estava falando sobre essa diferença de tester e de programador, né? Porque hoje tester precisa saber programar muito, assim, né? E como é que foi a sua motivação para ir para a programação, Claudson? Me conta como é que foi a sua escolha, assim, como é que eu escolhi ser programador, sabe? Ah, eu morava numa cidade pequena, a gente estava conversando isso em off também. Eu morava numa cidade de 100 mil habitantes e na verdade, eu cresci numa fazenda. Nossa, que diferente. Então, então, eu sempre via a tecnologia como uma coisa, um mundo fantástico, assim, né? Como criança mesmo. Tipo, nossa, olha só. Será que vamos ter carros voadores em 2020? Não. Teremos Espera, computadores. né, gente? Eu acho que é os Jetsons que falavam de carro voador em 2020, né? Ela tinha alguma coisa assim, falando que nessa época era pra ter carro voador já. Sei Não lá. rolou, gente. Mas então, eu sempre achei esse mundo muito fantástico. E aí, aquela coisa do videogame, aquela coisa de tentar se aproximar. Até que foi chegando o momento de escolher a faculdade, eu já estava fazendo alguns cursos, tentei montagem e manutenção de computadores, odiei, fiz web Queimou os design, processadores já. levei muito choque, nossa, não sabe, odiei. Fiz web designer, na época que tinha os webmasters, Nossa senhora. e trabalhava com, era mais HTML, era mais parte do design que programação. Também não tinha lá muito jeito para isso, mas aí um professor me falou que existia programação mesmo. Aí ele Uhum. me indicou um programinha de Pascal, uma linguagem. Comecei a estudar, estava na época da faculdade, escolhi ciência da computação e aí as coisas decolaram, aconteceram. Então foi mais ou menos assim. Bacana. Você começou a programar com qual linguagem? Então, o meu primeiro contato foi com a linguagem Pascal, que é uma linguagem Uhum. que não procurem, é uma linguagem bem antiga e Ah, tal. é, gente. É até engraçado porque o Go, né, o pessoal que estava falando que está trabalhando com Go agora, o Go tem muito de Pascal, é muito engraçado. Loucura. Pois é. Mas foi o meu primeiro contato, e aí na faculdade também teve Pascal, teve C, então essas foram as primeiras linguagens, mas a primeira linguagem que eu escolhi aprender, que até então foi mais indicação, né? Que eu escolhi aprender foi PHP. Então PHP vive. Comenta aí, gente. PHP Vive 2020. Ê, quem nunca programou em PHP, gente? Até eu programei em PHP, gente. PHP não morreu e, por sinal, foi ele PHP que me proporcionou a vaga aqui para Portugal, Oi? porque a OLX, a gente está num processo de migração. Essa cena é uma gíria aqui de Portugal, gente. Essa coisa de quebrar o monolito para microserviços. Estou passando por isso, mas o monolito que a gente tem lá é em PHP, então, na época que eu vim, ainda procurava-se muito engenheiro
com um perfil de PHP. Duas coisas importantíssimas que o Claudson acabou de falar, gente. A arquitetura de microserviços, se você não sabe ainda o que é isso, comenta aí. Pessoni e Claudson, façam um vídeo sobre microserviços. Você tem que saber se você é tester, se é desenvolvedor, seja o que você for, tem que saber para ontem. E a segunda coisa, a linguagem que te trouxe para fora é uma linguagem que o pessoal fala, ai, tá morrendo, já morreu, blá, 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 sabe? Às vezes eu ouço isso do Java, sabe? Ai, Java é velho, Java é verbosa, Java não sei o quê. Mas tem muita vaga ainda, sabe? E você consegue emprego para ontem. No Brasil você trabalhava com PHP também? Como é que era? Como é que foi essa sua preparação para vir para cá? Pois é, eu escolhi PHP pela facilidade no começo, né, da faculdade, etc. E aí e também porque tinha muitas vagas de PHP, né? Tinha muita agência, tinha muitas empresas pequenas, então foi uma forma de eu começar a carreira. É mais ou menos o que eu acho que a gente está vivendo isso com o Node agora, né? Que tem muita vaga de JavaScript e tal. Bacana. Então foi mais por essa questão. Só que as coisas foram acontecendo, né? Eu continuei no PHP, e aí apareceu outra vaga, aí apareceu outra vaga melhor, aí apareceu outra. Então eu fui ficando no PHP, mas claro que estudando, né? As pessoas acham que o PHP é só o PHP estrutura, o PHP, porque existe um PHP ruim, não vou dizer que não exista. Mas as pessoas acham que é só esse PHP, e na verdade a gente estuda DDD, a gente estuda arquitetura de software, né? De código mesmo, design patterns, Solid e tudo mais. Então, existe um PHP bom também. E eu fui evoluindo nesse PHP. Durante a carreira, uma coisa legal que foi acontecendo, né? E o pessoal até falou de microserviço agora, é que à medida que o tempo foi passando, eu fui convivendo e trabalhando em empresas que não tinha uma linguagem de back-end. Então, foram surgindo outras coisas e a gente teve que, né? Eu tive que ir aprendendo e ir trabalhando com essas outras coisas. Falou Então, tudo agora. Falou, cara, desculpa interromper, Claudson, mas assim, gente, larga desse apego de linguagem. Eu já falo isso para vocês e assim, ó, outra pessoa falando a mesma coisa que também mora fora, porque a pessoa tem, ai meu Deus, eu gosto de, sei lá, C Sharp, só quero programar em C Sharp, não quero saber outra linguagem. Gente, isso por não que? existe. Me explica, por quê? Eu entendo que a gente gosta de linguagem. Por exemplo, eu tô super apaixonado por Go. Tem vídeo no meu canal sobre Go. Só que Go é legal para umas coisas e para outras coisas eu até gosto de PHP ou talvez Java, né? Orientação a objeto mais forte, talvez o Go, né, tenha o jeito de resolver isso dele, mas não se encaixa várias coisas. Então, assim, linguagem é aquela coisa de aquele clichê de que linguagem é uma ferramenta. E hoje em dia as empresas estão percebendo muito isso. Você quer fazer uma solução de chat, você não vai fazer com PHP, talvez. Talvez você vai fazer com outra tecnologia. Você quer fazer um processamento super, que precisa de muita performance, vai ter muito escrito em disco, você vai fazer com outra linguagem. Então, uma competência que está sendo muito exigida é você conseguir perceber, entender as vantagens e as desvantagens da linguagem. Né? Eu acho que até entra um pouco de senioridade nisso, de que, à medida que o tempo passa, a gente vai entendendo onde que eu uso as coisas, em que momento eu decido usar uma ferramenta, uma metodologia ou não. Mas, enfim, já estou viajando aqui, eu falo muito. Não, imagina, é um prazer. Tá deixando aberto, porque o pessoal já me ouve falar sempre, então a gente traz um convidado, tipo, tem que falar coisa legal, assim, então a gente dá a oportunidade, né? E aí é ferramenta sim, e é isso mesmo, sabe? O Claudson falou muito, muito bem, não tem nem como eu melhorar. Vou até mudar para outra palavra aqui, gente. Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui. Porque a gente tá naquele dia, sabe? Que a gente tá fazendo 1000 gravações, aí tô arrumando a agenda. Então, assim, preciso responder a pessoa e tirar o WhatsApp aqui pra A parar. galera acha que quer conteúdo fácil, ó, tem agenda, tem. É. Questão, imagina, né? Deixa eu só tirar aqui o WhatsApp. Pronto. Voltando, gente. Gente, assim, pergunta top 5 também. Para o Claudson. Claudson, como é o seu inglês? Aquela coisa, né? A gente nunca sabe como é de verdade, velho. A nossa vivência é interna, não é externa. Mas brincadeiras à parte,
uma coisa que é muito importante de se falar, e eu falo muito de Portugal lá no meu canal também, e Bacana. várias pessoas comentam que não imaginavam, é que em Portugal você precisa falar inglês. A exigência de inglês aqui ela é muito superior para o Brasil, felizmente ou infelizmente. Você pode ver isso de um lado super positivo. E eu vejo de um lado super positivo, porque no Brasil, apesar de eu ter trabalhado com empresas que eu trabalhei na Easy Taxi, então eram empresas que rodavam em vários países, a gente acabava tendo uma comunicação em inglês, não é no nível que eu tenho aqui. É importante também dizer que não é a vivência de Cláudio, todas as empresas de Portugal então falam inglês. Não, você vai ter uma empresa menor que vai ter talvez só pessoas que falam português, né? Não vai ter uma exigência tão grande. Mas Portugal é um país super pequeno. A cidade de São Paulo tem mais gente do que Portugal inteiro. Então, assim, Pensar nisso, caramba. pois é. Então, por causa dessa para ter essa ideia de escala, a gente chega na conclusão de que os projetos que as pessoas desenvolvem em Portugal, muitas vezes não são para Portugal. E a gente ainda tem aquela polêmica, que talvez a gente converse mais para frente, do salário de Portugal, de que Portugal paga-se muito menos do que em vários outros países da Europa. Então, isso é verdade. Então, esses outros países veem uma vantagem, né? Mercado, capitalismo, de trazer os projetos para cá, de desenvolver aqui. Então, a gente tem um contato muito grande com o inglês. A empresa que eu trabalho é uma empresa de produto que está em vários países. Eu tenho conversas, falei do meu chefe mesmo, que, não sei, agora não sei se foi nesse vídeo ou no nosso vídeo, mas o meu chefe não fala português, por exemplo. Então, todas as nossas reuniões são em inglês. Toda a comunicação da empresa é em inglês, né? Não existe, a gente só fala português quando a gente está num café e a gente sabe que todas as pessoas ali falam português, ou quando a gente está num chat privado, mas a língua oficial da empresa, e isso é uma realidade para várias outras empresas também, eu sei disso, é o inglês. Então, não tem muito como fugir, gente. Isso, eu não quero ser negativo e vou até trazer o lado positivo disso que eu estava tentando, que é o seguinte: quando eu vim para cá, o meu inglês ele não era lindo e maravilhoso. Eu acho que tem até um pouco a ver com o que eu falei com o Pessoni no outro vídeo, da gente ter um pouco de síndrome do vira-lata. Sabe? O meu inglês ele não era horrível, mas eu só consigo perceber isso agora. Eu achava que ele era péssimo, que eu não entendia absolutamente nada, mas a verdade é que eu fui perceber, quando eu cheguei aqui, eu percebi que, nossa, pera, eu estou entendendo isso. Nossa, não estou entendendo isso. Nossa, vou ter que falar na daily, na reunião diária em inglês. Uhum. Estou muito nervoso. O que eu faço? Gente, ensaia. Vai pro banheiro e ensaia. Antes, né? Come um trem doce pra ficar mais calmo, sei lá, um chá de Exatamente. camomila, mas treina, né? Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que inglês é exigido aqui, inglês não é a primeira língua, obviamente. As pessoas que crescem aqui, elas têm inglês na escola, então os inglês, os portugueses, é muito bom comparado com o nosso, Uhum. mas é super possível você vir com o inglês desenvolver aqui, dependendo da oportunidade, dependendo da empresa. Então, também não pega o inglês como um fator bloqueante na sua vida. Entendeu? É mais uma coisa que você tem que aprender, Melhorar. mas não se bloqueia. E é muito bacana, gente. Olha só que surpresa, né? Foi uma pergunta que muita gente faz e eu já sabia a resposta porque eu tenho mentoranda de Portugal também e a pessoa me diz a mesma coisa que o Claudson disse, mas eu queria trazer esse insight assim, de alguém que mora lá e que trabalha na nossa área também, que trabalha com programação, para vocês verem que eu não estou exagerando quando eu falo inglês, gente, para ontem. Mas eu preciso ser um inglês perfeito? Não, né? O Claudson acabou de dizer a mesma coisa, sabe? E mesmo para países de linguagens inglesas, né, igual o meu, né, o que eu moro agora, Inglaterra. Não precisa ser multa max power maravilhoso. Eu achava também que precisava, sabe? Dava aquela super ansiedade. Meu Deus do céu, meu inglês não é bom o suficiente e tal. Eu acho que uma coisa até legal de falar é que, primeiro, duas coisas. Primeiro, você que está num país onde a primeira língua é o inglês, gente, como que você vai comparar a vivência do Pessoni, que mora na Inglaterra há 3 anos, com uma pessoa que está na Inglaterra desde sempre? É injusto. A gente não vai chegar nesse nível Não. rápido.
Então, um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu percebi quando eu cheguei aqui é que, sim, a gente do Brasil, a gente tem um contato menor com o inglês, então o europeu em geral, italianos, espanhóis, galera em geral tem um contato maior. Mas isso não quer dizer que o inglês deles sejam perfeitos. Você percebe tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Você percebe que a pessoa também tem uma certa dificuldade, às vezes, para se expressar. Então, assim, quando você vem para a Europa, geralmente você trabalha num ambiente bem multicultural, pessoas de vários países, você vai ter inglês de vários sotaques, você vai ter inglês com erros, pessoas errando de formas diferentes. Gramática. Então, assim, Ação. isso foi bem um alívio para mim quando eu percebi que estava todo mundo no mesmo barco. Pode ser que seja, algumas pessoas estavam na ponta do barco, outras pessoas estavam mais atrás, mas estava todo mundo tentando trabalhar e fazer o seu melhor. É isso. Sim, e é a mesma coisa, e outra coisa, o pessoal aqui fora não é tirão que nem brasileiro, né? Tirão é tipo gíria também, desculpa a gíria, gente. Mas não é de tirar, de fazer graça, ou de curtir, ou de, enfim, fazer gracinha com a cara da pessoa quando ela erra, né? Porque brasileiro a gente faz, a gente manda o gringo falar, tipo, em vez de pedir um pastel na feira, sei lá, que a bunda dele é branca, né? Já vi muita gente ensinando o gringo falar cada coisa. E assim, o pessoal aqui não faz isso, sabe? O pessoal não tem esse negócio de ficar rindo da cara da gente quando a gente erra. Na verdade, eles ajudam. Por quê? Porque eles sabem essa questão, sabe? É tão pluricultural, tão multicultural, tem sempre um monte de gente de vários outros lugares e eles ajudam, sabe? Eles não vão te corrigir jamais se você não pedir. Então, assim, o inglês é muito, muito, muito polido, sabe? Muito, muito educado. Então, se você não falar, olha, me ajuda, eu quero que você me ajude a melhorar o meu inglês. Toda vez que você ver alguma coisa errada, me corrija. Ele não vai te corrigir nunca se você não pedir. Então, é uma técnica que eu usei para melhorar o meu inglês. Porque eu também acho. Tem palavra, gente, que até hoje eu não sei falar. Então, assim, praia e a outra que é xingamento. Toda vez que eu vou falar, eu tenho que fazer aquela cara, tipo, meu Deus, por favor, não entenda errado. E, enfim, outras palavras também, assim. Então não é perfeito, sabe? Um ponto legal que você falou, que não estava nas minhas perguntas aqui, mas que eu adorei que você falou, é você falar que o salário de Portugal é mais baixo. Mas eu suspeito que o custo de vida também seja. Então fala um pouco desse negócio, porque eu acho que é um trem legal. O povo pergunta, morar em Portugal, eu preciso de quanto por mês para morar bem, sabe? Quanto que dá para aceitar um salário, sabe? 1.500, 2, já é um salário bom, não é? Então fala um pouco disso pra gente. Sim, eu vou tentar não falar de salário, do valor aqui, porque Ah, o valor depende muito da vida da pessoa, da vivência da ah, pessoa. Você é solteiro? Você tem filhos? Quantos filhos? Esse filho já vai ter que ir para a escola? São tantas variáveis que é muito difícil fazer um vídeo falando venha para Portugal 2.000 euros. aceite agora. 2.000 euros é pouco para muita gente, ou é muito também, É uma dependendo, né, pessoa, né? da pessoa. Mas respondendo a sua pergunta, sim, o custo de vida aqui ele é mais baixo. Nos últimos anos, tá rolando, agora com a pandemia, eu acho que esse jogo até vai virar. Mas eu estava um pouco preocupado, principalmente com a questão dos aluguéis, Aham. que na Europa aluguel é uma coisa, assim, é o top, é o problema, seu problema número um. Qual cidade que você tá Eu agora? estou em Lisboa, que é a capital de Portugal. Então, por padrão, é a cidade mais cara do país. E o que estava acontecendo aqui é que muita gente de fora vindo, eu nem sei quem são essas pessoas. De fora, povo esquisito, a gente para de vir pra cá. Porque assim, a nossa área atrai muito imigrante. Só que os meus amigos não moram em Lisboa. Então eu fico pensando, qual é a área que ganha mais que tecnologia e que essas pessoas estão pagando essas casas em preços absurdos em Lisboa? Eu não cheguei nessa conclusão. Mas o, mas o Gente mesmo, porque. Mas o grande ponto é que assim, o aluguel subiu muito nos últimos anos. A gente vê casas de 900 euros, Hum. quase 1.000 euros. E há muito tempo atrás você alugava uma casa por 600, 500 euros, o que é muito barato comparado com outros lugares. O Então salário essa do povão em geral aí gira em torno de quanto, você sabe? Porque aqui é mais ou menos 1.000 e um pouquinho, sabe? 1.500.
seus salários mais simples, igual o povo que trabalha em garçom ou restaurante, em torno de 1.500. Você sabe mais ou menos como é que é aí? Se eu não me engano, a média de Lisboa, que é um pouquinho mais alta do que o resto do país, é 1.100, 1.000 euros. Então, Eu não lembro quanto é o salário mínimo aqui, mas o salário mínimo é com certeza menor que 1.000 euros, para vocês terem uma ideia de que realmente é bem baixo comparado com outros lugares. ah, Mas, tirando o arrendamento, que a gente fala que é o aluguel, tirando hospedagem, tirando as casas, você vai no mercado, o seu dinheiro ele rende, você tem um poder de compra muito mais alto, mesmo estando num país que é considerado por muitos mais pobre ou pobre da Europa, sabe? Já vi pessoas falando assim. Eu sei que algumas pessoas acreditam nisso. Só que para mim é sinceramente absurdo quanto que o dinheiro vale aqui, e eu tô falando realmente de uma forma bem material mesmo, sabe? Sempre que você quiser saber o quanto você quanto você precisa qual o melhor valor para você aceitar uma oferta aqui, ou se vale a pena ou não trocar os seus 20 mil reais por 2.000 euros, por exemplo, eu costumo fazer o exercício que é o seguinte: pensa quantos meses do seu trabalho você leva para comprar, vamos ser bem fútil, para comprar o seu MacBook, para comprar o seu iPhone. Pensa quantos meses de trabalho você leva para isso, e agora você pega um salário, talvez até o mínimo de Portugal, que é uma coisa, tem um exercício interessante, e pensa quantos meses de salário mínimo em Portugal você leva para chegar nesses produtos, entendeu? É uma discussão fútil, sim, só que isso prova as possibilidades. Às vezes a gente está no Brasil e a gente acha que o europeu é rico porque ele tem essas coisas, mas a verdade é que essas coisas não estão tão distantes deles quanto está para a maioria das pessoas no Brasil. Então, eu lembro de pessoas vindo no meu canal e falando que o salário de Portugal é muito baixo, eu não vou trocar o meu salário alto do Brasil para ir para Portugal. Só que o que eu super aceito, porque cada entendo. pessoa tem a sua vivência, etc. Mas, assim, no Brasil, eu tinha que investir o meu dinheiro do meu salário para morar numa casa com grades, eu tinha que investir o dinheiro do meu salário para colocar o meu carro dentro de casa. Aqui em Portugal praticamente não existe estacionamento, é tudo na rua. Aqui É, também não. Nem tudo tem. Tipo assim, se eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, tem que fazer o vídeo da casa ainda, gente. Comenta aí. Quero o vídeo da casa, pessoal, que eu tô enrolando. Quantas pessoas querem esse vídeo pra fazer ele, né? Mas a gente não tem muro, né? Tipo, é uma coisa louca. E também é assim, né? então, assim, é realmente uma balança e você tem que entender se vale a pena para você ou não. Só que não compara número com número, sabe? Não converte o número e diz que se vale a pena ou não, porque tem muitas coisas que eu sinto muita falta do Brasil, que eu perdi e provavelmente eu nunca mais vou ter, a não ser que eu volte. Uhum. Mas também tem muitas coisas que eu ganhei e nenhum salário do Brasil ia me dar essas coisas. Não. Então, são choices, decisões. Sempre tem, né? Sempre tem. Vamos falar, já que a gente está falando nessa linhagem, assim, o que que você teve que se preparar para ir? Como é que foi seu processo de visto? Duas perguntas, na verdade. Seu diploma fez alguma diferença para o trabalho e para o visto? Ok, boa pergunta. É, o, um diploma que não é obrigatório. Eu tenho vários amigos que trabalham aqui, amigos próximos mesmo, e que não se formaram no Brasil. Então, isso quebra um mito. Eu sei que em alguns países da Europa isso é diferente, mas Uhum. aqui em Portugal não. Mas é importante ressaltar que essas pessoas, elas tinham uma experiência bem grande no Brasil. Então, elas conseguiram provar para o governo daqui, né? Porque no fim das contas acaba sendo uma negociação. Porque ele tem esse tanto de experiência, porque ele é super, super experiente mesmo. Então, Uhum. isso pode ser provado de várias formas. Isso pode ser provado com mestrado, isso pode ser provado com diplomas, isso pode ser provado com experiência de mercado. Sim. Então, mas no meu caso, eu fiz ciência da computação também, igual a Persone. Então,
Foi, eu acho que uma das únicas vezes da minha carreira que eu usei o meu diploma. E eu acho que ele fez uma diferença. Ele não fez diferença no sentido de, se eu não tivesse diploma, eu não teria vindo. Não é isso. Mas aqui em Portugal tem uma regra de imposto é, que é para profissionais altamente qualificados. Olha só. E essa regra, eu consegui me aplicar para essa regra muito por causa do visto que eu consegui, e esse visto que eu consegui, o diploma eu tenho certeza que ajudou nele. Aí aquele que dá ponto, tipo assim, você tem um diploma, você ganha, sei lá, 5 pontos, 10 pontos. Não, não é tão claro, pelo menos que eu me lembre da minha época, não é tão claro assim, não. Eles pedem o máximo de documentos que você puder, o Entendi. diploma, etc., o consulado, mas eu lembro que para o tipo de visto que eu apliquei, que se não me engano se chama D2, é um altamente qualificado mesmo, aí eu acho que o diploma já fazia super sentido. Assim. Lembro que eu reuni o máximo possível. Então, assim, não foi uma coisa que me bloqueou ou não, mas na minha vida fez bastante diferença. Bacana, bacana demais. Eu tenho um vídeo sobre isso, falando sobre fazer faculdade ou não, e assim, tem os dois caminhos, né? Tem as duas possibilidades. Eu acho que é legal ver em outros países também como isso ocorre, né? Então, bacana, bacana demais, assim. O processo de visto foi como, assim? Demorou muito tempo? Foi muito difícil? A empresa te ajudou com alguma coisa? Gastou muito dinheiro para fazer esse processo? Como é que foi, Cláudio? Boa, boa. O processo, estava falando com o pessoal em off também, o quanto que demorou, Uhum. porque a gente só comentou sobre isso, que do momento que eu passei na entrevista até a minha mudança para cá, passou tipo 6 meses, ou até um pouquinho mais. Então, assim, na minha opinião, muito tempo. Esse muito tempo foi um tempo de. Primeiro, a empresa me mandou. Eu trabalho para a LX aqui em Portugal. A LX me mandou o contrato para o Brasil, com contrato assinado da parte deles. Eu Aham. assinei, mandei por correio para eles. Aí eles pegaram esse contrato, eles fizeram uma abertura aqui em Portugal para um órgão de tecnologia, porque precisava desse documento para ir a vaga ser oficialmente para uma pessoa estrangeira. Aham. Aí, só disso, já teve que esperar o governo português, as coisas demoraram um pouco. Enquanto isso, eu fui atrás dos meus diplomas, de coisas que eu não tinha em mãos. A gente tem que apostilar, a gente tem que receber um carimbo lá, caríssimo, no Brasil. Então, tem todo um movimento e isso tudo acabou levando 6 meses. A OLX foi super incrível comigo. Eu acho não, eu tenho quase certeza que é que não é a regra, é uma exceção que aconteceu comigo, mas a OLX me pagou passagens para eu vir para Portugal, conhecer o país e conhecer a empresa antes de eu decidir se eu ia vir ou não. Caramba, olha, Então eu sabia vim, disso, gente. Imaginei. pois é, para mim e para o meu companheiro, né, que eu sou casado. Bacana. Então a gente veio, ficou uma semana. É engraçado isso porque você conhece, eu conheci Lisboa e Portugal nessa altura, só que você tem uma vivência de turista, né? Você nunca vai entender o que é morar num lugar até morar nele. Mas mesmo assim, eu acho muito, eu fico surpreso. Eu tenho uma amiga aqui em Portugal também, que ela veio, que ela se mudou, está super feliz, mas ela veio sem conhecer Portugal. Foi Eu, dar um susto assim, né? Tipo, aceitei. eu acho que é uma coisa que eu não faria, mas acho muito legal que ela está super adaptada, super gostou. Super. Então é isso, o processo demorou. A minha empresa, a LX, ela ajudou com, não só nessa viagem, mas ela ajudou no processo de visto, obviamente, né? Tudo, tinha advogados, tinha uma empresa de advocacia fazendo assistência para a gente, ajudando a gente a juntar os documentos, a fazer as coisas do jeito certo. Além disso, quando a gente chegou aqui, a gente teve 2 meses pagos de aluguel num Airbnb. Isso Ótimo, né? mudou tudo, porque, como eu já disse, uma das coisas mais difíceis da Europa não é só pagar o aluguel, que é caro, mas também comprar uma casa. Eu nunca vi isso no Brasil ou em qualquer outro lugar, mas eu fui em entrevistas para ser aprovado para ser o inquilino. Então, a pessoa que estava alugando a casa marcava
sábado 10 da manhã, quando você chega lá, tem uma fila de pessoas para entrar na casa, um por um, ver a casa, preencher um formulário até meio indiscreto para dizer quanto que você ganha, qual que é a área. Então é um processo bem discriminativo até, né? Mas, enfim, então esses meses da OLX de aluguel me ajudaram muito. Teve um certo valor para, além desse aluguel, para ajudar na mudança. Tinha opção de trazer os móveis, enfim. Eu acho que é uma exceção. Foi uma Mas mãe, com certeza. Foi foi incrível. super, super. É exceção mesmo, gente. Mas assim, pacote de relocação bom assim é bem exceção. Eu não tive nada, gente. Nada, R$ 0 ou 0 libras de pacote de relocação. Aqui em Portugal, eu sei que é exceção porque eu tenho amigos, infelizmente, que viveram o oposto, que é o seguinte: eles assinaram um contrato, eles não tiveram nenhuma assistência, essas que eu estou falando, e além disso, o contrato ainda tinha uma multa se a pessoa saísse antes de um ano da empresa. Eu super entendo que as empresas estão investindo, né, esperando 6 meses para o profissional vir, então Aham, tem um risco de trazer alguém e a pessoa decidir mudar em um mês, então aham. ok, eu entendo. Só que uma multa de um ano, assim, obrigar o profissional a trabalhar por um ano, eu acho bem pesado. Assim, até, É muito pô, importante olhar esses contratos que vocês assinam, né, gente? Muito importante. Olhar esse tipo de coisa, o que que tá incluso, o que que não tá, se tem multa ou não. Muito, muito, muito importante. Não assinar qualquer coisa, porque, Europa vai ser ótimo, vai ser lindo. Mas e se não for? Sabe, eu sei que a gente gosta de incentivar, a gente tá sempre num tom de incentivo e tem que ir atrás mesmo, né? Mas é bom olhar com carinho mesmo, né? Não só sair assinando qualquer coisa, porque a Europa vai ser tudo ótimo. Então, é bom ter esse tipo de divisão, assim. Isso eu não sabia de multa. Eu sabia só essa questão de ter relocação ou não, mas de multa é a primeira vez que eu ouço falar. Olha que bacana, ó. pois é, Novidade isso, assim. e, infelizmente acontece aqui para algumas empresas, né? É, E uma coisa que eu quero falar também para até desmistificar o que eu vivi é que agora, acho que foi ano passado, surgiu um novo visto aqui em Portugal que se chama Tech Visa. Eu nem falei isso muito no meu canal ainda, mas é que esse tipo de visto facilitou muito o processo das pessoas vindo para cá. Eu tenho um amigo também que veio para o LX, ele passou na entrevista no fim de novembro e em janeiro ele já estava aqui. Então, caramba, tá de tempo. muito rápido, não sei o que exatamente mudou. Aham. Sei também que tem uma lista de empresas que pode aceitar profissionais desse visto, então rola Uhum. um cadastro com o governo, mas é uma coisa que super prova que Portugal está investindo muito nessa área de trazer imigrantes para cá. Aqui tem o Web Summit, que é um evento enorme de tecnologia, mas mais para o público em geral mesmo. Então, Portugal está, pelo menos até a pandemia começar, né, estava investindo muito em, em tecnologia nessa área, ser mais um polo assim na Europa. Tá evoluindo muito, né? Portugal deu uma esquentada de novo nos motores, assim, porque desde que eu mudei pra cá, o pessoal falava, Portugal tá em crise, Portugal não sei o quê. Mas nos últimos, acho que 1 ano, 2 anos mesmo, deu essa aquecida, né? Deu essa melhorada, assim. Isso é bom de ver. Eu fico feliz que tem outras oportunidades. Eu não conheço Portugal ainda, minha esposa conhece, meus pais conhecem, só eu que não. A gente estava até marcado de querer ir por aí agora, mas a pandemia deu uma atrapalhada, mas a gente ainda vai. Porque eu preciso Convite conhecer. você já tem, ó, tá ao vivo aqui. Obrigadão. Igualmente, né? Quando quiser vir uma passada na Inglaterra também. Assim, tem que conhecer para ver de perto mesmo como é o país e tal. Dizem que é lindo, enfim, é uma vida muito boa. Vamos pensar, quero te perguntar agora. Tá, quero ir para Portugal. O que que eu faço? Se você tem dicas para dar para esse pessoal que tem vontade de ir, por onde começar, o que que a pessoa precisa ter, qual tipo de nível de inglês, qual tipo de linguagem, se é nível junior, pleno, sênior, tipo de coisa, sabe? Quais dicas que você pode dar e que acha que vai ajudar quem quer muito ir para Portugal e não sabe nem por onde começar? Tá, vou dar uma dica de ouro aqui que eu acabei falando antes, mas não sei se ficou claro. Que eu nem falei dessa dica no meu canal ainda, não vou falar. Opa, Que é o seguinte: se existe um Tech Visa e existem empresas cadastradas nesse Tech Visa, quer dizer que essas empresas estão interessadas em trazer profissional
de fora da União Europeia. Então, um jeito super claro de chegar nessas empresas joga no Google isso, TechVisa Empresas, TechVisa Portugal. Em algum lugar do site de Portugal você vai encontrar essa lista de empresas. Com essa lista de empresas, pronto, você já tem as empresas, algumas, não vão ser todas, mas você vai ter algumas, muitas empresas que têm esse interesse. Agora é tentar casar essas empresas com as tecnologias que elas usam, tentar olhar no LinkedIn e tentar fazer esse match entre o que elas usam e o que você tem como experiência. Porque eu tenho essa opinião, talvez ela mude à medida do tempo, mas eu acho que um profissional mais especialista no Brasil, uma pessoa que ficou muito tempo, por exemplo, eu fiquei muito tempo trabalhando com PHP, essa pessoa tem uma chance maior de ser bem visto, bem quisto para vagas de PHP, entre aspas, né? Já que a gente discutiu também que essa coisa não existe muito, mas as empresas têm monolitos, gente, que os monolitos são em uma linguagem. Muito legado, né? Em vários legados. Toda empresa tem o seu, mente quem fala que não. Chega lá só pensando nas tecnologias massa e nova e tem aqueles dinossauros lá que você fala, caramba! Nossa, estão pagando os leitinhos das crianças, estão pagando os boletos. É, Mas então a dica é essa: olha para a lista de empresas, tenta fazer um match com as suas competências. LinkedIn é o melhor lugar para tentar entrar em contato. Às vezes eu entro em contato pelo próprio site da empresa, mas eu não sou respondido. Então, LinkedIn eu costumo acreditar que funciona melhor. Mas, claro que quando a gente está numa situação que a gente não tem muitas opções, toda opção é válida. Então, é isso. Acho que uma das dicas que eu mais vejo assim, para chegar nessas vagas é essa. bacana, bacana demais. Bom, quero agradecer a sua presença aqui hoje, Claudson. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por essas dicas ótimas. Vocês que estão assistindo, gente, segue o Claudson para quer saber muito mais como é que é a vida. Ele posta um monte de coisa legal, não só sobre programação, mas para aprender como é que é a vida em Portugal. Muito obrigado mesmo por estar comigo hoje. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado mesmo. Prazer, prazer. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Não esquece de compartilhar esse vídeo também. Manda para aquele seu amigo que tem vontade de morar em Portugal. Segue o Claudson. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.